vamos agora, eu vou voltar um pouco no último assunto que foi dado com relação aos pastores. Vamos ver algumas questões com relação ao INSS. Como eu havia falado, eu falei que alguns pastores podiam se prevenir, né, pensando no futuro, pagar como contribuinte individual ao INSS. Como também esse mesmo cuidado tem algumas igrejas que elas que começam a recolher parte, a própria igreja que vai pagar essa contribuição do pastor do INSS. Eu vou ler aqui algumas. Então vamos resumir, né, o que foi falado na última aula com relação ao INSS, né, a condição do pastor. Não existe relação de emprego entre o pastor e a igreja. Então isso é fato, né, isso é decidido. Não existe relação de emprego. Um pastor não pode ir lá na Justiça do Trabalho quando sai, porque não vai ter êxito, porque ele não é um trabalhador, ele não é considerado como um empregado, não é um emprego. O pastor é considerado para fins previdenciários como contribuinte individual. Então, junto ao INSS, eles veem o pastor como um contribuinte individual. Por isso que abre brecha para que ele pague como contribuinte individual a sua parte no INSS, para no futuro ele estar resguardado com relação a pagamento. Os pagamentos efetuados do pastor não devem constar na GFIP. Então, com relação ao INSS, o que podemos resumir? Se o pastor tiver sua carteira anotada por liberalidade da igreja, né, da entidade religiosa, já vai ter o recolhimento. Ou ele pode contribuir como contribuinte individual, ou a igreja pode também recolher. Agora vamos ver uma outra questão com relação aos pastores também, que deve ser observada, é com relação ao imposto de renda. Nós já falamos, né, como todos sabem, que não existe o salário, não existe uma remuneração, né? Existe um nome específico para esse pagamento que o pastor recebe, que é a prebenda. A prebenda, o pastor, se ele não está isento de pagar a parte que cabe ao imposto de renda. Os ministros de confissão religiosa, onde se enquadram padres, pastores, bispos, rabinos e outros ligados a templos de qualquer culto, são classificados como contribuintes individuais para efeitos de contribuição previdenciária, que é o que eu falei, né, anteriormente. As igrejas e templo, o regulamento do imposto de renda em vigor, decreto 3.000, 26 de março de 99, no artigo 4, atribui essas obrigações às entidades conforme descreveremos abaixo. Então, o que acontece? Como é que o pastor vai pagar, né, nessa prebenda aqui, vai incidir, vamos abreviar imposto de renda, né, a gente pode botar IR. Como é que vai ser feito esse cálculo? É normal.
Um pastor, vamos colocar um exemplo. Um pastor que recebe, vamos botar uma hipótese para um exemplo para a gente entender, né, como é que funciona a incidência do imposto de renda sobre essa prebenda. O imposto de renda deverá ser retido na fonte, descontado no ato do pagamento da prebenda pastoral. Então, quando o pastor recebe, dependendo de quanto é o valor, o imposto de renda já deve ser retido e repassado à Receita Federal, por meio de DARF, de recolhimento com vencimento no 20º dia corrido do mês subsequente, adiantado para sexta-feira, caso caia no fim de semana. Por exemplo, se o pagamento foi efetuado no dia 5 de fevereiro, ainda que seja referente a janeiro, o fato gerador do imposto é a retenção, feita no momento do pagamento, no dia 5 de fevereiro, gerando o imposto a pagar com vencimento em 20 de março. Então, o que a gente entende aqui? Ele recebeu e ele vai pagar o imposto de renda no mês subsequente. E as alíquotas sobre essa prebenda, ele é considerado o quê? Um trabalhador, né, individual. Então, ele também, essa prebenda, não existe imunidade com relação ao imposto de renda. Ela vai seguir aquela tabelinha, né, a tabelinha que é seguida para todos, dependendo da faixa que receba, 1903 a 98. Até 1903 e 98 ele está isento de pagamento do imposto de renda. Passou de 1903 e 99 até 2.826,65 é a alíquota de 7,5%. Caiu já de 2.826,66 até 3.751, 15%. 3.751 até 4.668, 22,5%. Acima de 4.664,68, 27,5%. Então, os pastores, eles pagam o imposto de renda sobre a prebenda e a tabelinha mesma que é seguida pelos trabalhadores. Vamos entrar agora na questão com relação às imunidades. As imunidades dos templos. Então, aqui nós já vamos entrar nos direitos e deveres. Saímos da questão dos pastores e vamos entrar com relação o que a igreja tem direito e o que ela tem o dever de fazer. Então, isso é uma questão muito falada, né? Todo mundo que seja lá o templo, seja de qualquer dominação, possui algumas imunidades. Deixa eu colocar aqui. E aonde é que está? Na Constituição Federal, no artigo 150. Artigo 150. Inciso 6º. A linha B. Tá? Vou abreviar, que eu já expliquei a vocês, não precisa escrever, CF, Constituição Federal. Então, na nossa lei maior, vou ler o que diz o artigo 150. Artigo 150 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí vamos para o 6º.
instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, quando bota templos de qualquer culto, não importa qual igreja, qual denominação, qual instituição. É uma instituição religiosa, ela faz jus a essa imunidade. Vamos ver agora, no parágrafo 4º, diz o seguinte: as vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreende somente. Então, essa imunidade da igreja é sobre o que diz o artigo? É sobre patrimônio e a renda. Ou seja, o que o legislador está colocando aqui? Que as instituições, a igreja não vai pagar impostos, a União não pode, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios não podem pagar os impostos sobre o patrimônio e a sua renda. Vamos entender aqui o que seria o patrimônio. O que seria o patrimônio? Que tipos de impostos nós temos sobre o patrimônio? Nós temos IPTU, IPVA. IPTU, no caso do IPTU, que seria os imóveis. Os imóveis pertencentes à instituição religiosas estão imunes ao pagamento de IPTU. IPVA. IPVA está relacionado o quê? Aos veículos. Então, os veículos pertencentes à instituição religiosa não vão pagar IPVA. E ITR. Sobre rendas, o que seria a renda? Aqui já está especificado, ó. Renda, o que é renda? O que ele vai estar isento? Do imposto de renda. Vou abreviar aqui no IR. A renda seria o quê? Sobre a sua renda, então, o que eu falei lá? A prebenda dos pastores deve ser pago sobre a prebenda o imposto de renda. Agora, com relação à renda do templo, da instituição, não vai incidir o imposto de renda. Então, a igreja não paga IPTU, não paga do seu patrimônio, IPVA, ITR, nem paga sobre sua renda, não paga o imposto de renda. Outro tipo de imposto que a gente tem que também não paga, sobre serviços. O que seriam os serviços? Serviços seriam, quais seriam esses tipos de ICMS e ISS. Então, todos esses impostos, né, tá lá descrito lá na nossa Constituição Federal. As entidades religiosas não têm incidência as imunidades sempre vão estar na Constituição, são constitucionalmente qualificadas, né? E são cláusulas pétreas, quando a gente fala em direito, uma cláusula pétrea é algo que não pode ser mexido, exige todo um critério especial, são coisas que estão na Constituição que não podem ser modificadas. Então é chamada cláusula pétrea, para vocês verem o peso que tem essas imunidades. Então, quais são as coisas, assim, os casos especiais que a gente pode ter? Vamos imaginar uma igreja, um templo, que tenha um terreno, que está a igreja, né? Que tenha um terreno atrás e ela alugou esse terreno para um estacionamento.
Aí a controvérsia que já foi discutida nos tribunais, que já chegou até o STF, era: ó, esse terreno foi alugado para um terceiro, não é, foi alugado para um terceiro, para esse terceiro, né, estava utilizando para fazer a cobrança de estacionamento. E a questão era: já fugiu? Está ferindo? Opa, esse terreno é da igreja, mas está com terceiro. Aí a questão era, que foi suscitada: deixa de ter a imunidade? E o que foi resolvido? Né? E tem uma súmula, né, a súmula 724 do STF, o que o tribunal decidiu e o que foi falado. Apesar de estar com terceiro, esse terceiro está pagando para a igreja. E como a igreja está usando esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo para a igreja e ela está usando para fins da igreja, usando de forma revertido para usar para coisas necessárias para a igreja. Então, não há que se falar que perdeu a sua imunidade, continua com a sua imunidade. Por quê? Porque o destino desse dinheiro continua indo para a igreja para serem usados de forma no templo para fim da igreja. Então não há que se falar que perdeu a imunidade. Bom, para fechar o entendimento, vamos resumir. A Constituição Federal garante a templos de qualquer culto o que se chama de imunidade tributária. Imunidade tributária é uma norma negativa de competência descrita na própria Constituição Federal. Como eu falei para vocês, está lá na Constituição Federal dando essa imunidade, né? Que traz situações que não podem ser objeto de tributação. Tem em vista garantir direitos sociais e fundamentais, como liberdade religiosa e de expressão, acesso à cultura, à democracia política. Assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios ficam proibidos de instituir impostos sobre entidades religiosas. A imunidade vale a pena para impostos diretamente relacionados à renda e ao patrimônio das organizações religiosas. Aí, como eu falei, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e Imposto de Renda. Não existe imunidade para impostos indiretos como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ISS, Imposto sobre Serviços. Em regra, esses tributos são cobrados de pessoas ou empresas que vendem produtos ou serviços, com o custo repassado para o consumidor final. Assim, as entidades religiosas podem pagar o imposto indiretamente. Então, esses impostos aqui de serviço são pagos pelos fornecedores. Então, como nós podemos ver, existem direito, são imunidades, essas imunidades são direitos que a igreja tem, que estão protegidas na nossa lei maior, na Constituição Federal. Vamos parar por aqui. Eu coloquei o e-mail para qualquer dúvida. Vocês também podem ampliar esses estudos, procurar na internet, tem muitos lugares falando sobre esse tema, como também eu vou disponibilizar em PDF tudo isso que eu falei na primeira aula, na segunda aula e na aula de hoje, vai estar tudo em PDF para vocês poderem seguir o roteiro e com calma, né? Estudarem, e vocês podem se aprofundar, pesquisar, e futuramente,
Eu acho que eu vou estar no grupo, eu não sei, mas se não conseguir qualquer dúvida, quiser entrar em contato comigo, primeiramente aqui pelo e-mail e posteriormente, quando eu estiver no grupo aí dos professores, dos alunos, eu também estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigada.